Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber a todos aqui para mais uma noite de estudos. Estamos estudando as obras de André Luiz e esse livro, Entre a Terra e o Céu, que é, como diz Emmanuel no seu prefácio, fala de nós mesmos, né? Do nosso dia a dia, das nossas imperfeições e da nossa materialidade. E para que possamos iniciar o estudo, o nosso irmão Eugênio Correia vai fazer o preparo de ambiente, e, na sequência, Janice vai fazer a prece. Pode começar, meu querido. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, por Aguinaldo Paviani, pelo Espírito, José de Moraes. Lição 50. Perdão. Por que se nega a conceder perdão a quem o prejudicou? Acaso não necessita você também do perdão de Deus? Acaso nunca errou? Acaso acha que o outro não tem o direito de errar? Acaso crê que todos devem ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do seu coração. Quem o feriu, o fez por desconhecimento da lei do amor. Não se sinta tão ofendido, não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez o mesmo com outrem? Perdoe. Perdoe verdadeiramente. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mães sempre conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo Cristo. Neste sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe, perdoe sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, convido a todos a buscarem seus santuários íntimos para orarmos juntos. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, meigo Nazareno, aqui reunidos estamos para nos aproximarmos do teu evangelho de amor através da obra do nosso querido André Luiz, que chegou a nós pelas abençoadas mãos do nosso Chico Xavier, nosso querido médium amor. Graças te damos poder, por podermos ter convivido com esse espírito que tanto nos ofereceu em toda a sua vida. Gratidão, Jesus. Gratidão por encontrarmos essa doutrina que amplia as nossas consciências e consola os nossos corações, além de nos dar o caminho para irmos ao Pai através de ti. Ajuda-nos, Mestre, ampliando a nossa compreensão, dilatando os nossos potenciais intelectivos para podermos compreender as tuas lições, as lições que o nosso irmão trará para nós na noite de hoje. E que o nosso irmão possa ser abençoado por ti, para que receba a inspiração dos seus mentores espirituais e para dividir conosco o fruto dos seus estudos, com as tuas bênçãos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Eugênio, muito obrigada, Janice. Então, nessa noite, para estudarmos o capítulo 7 do livro Entre a Terra e o Céu, a sétima obra da coleção dos estudos de André Luiz, nós vamos receber o nosso querido irmão, João Rocha. Ele é lá do Centro Espírita Miguel Arcanjo, de Tombo, Minas Gerais. Então, é uma alegria, um prazer enorme recebê-lo aqui em nossa sala virtual, João. Seja, mais uma vez, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Gratidão a todos pela oportunidade. Que bom que vamos poder juntos refletir.
Francisco, só uma orientação e uma dúvida. É, a gente, a gente acabou não conversando sobre a questão do formato. É, é fazendo uma leitura e retirando as reflexões? Esse é o formato? Isso. A didática corre por conta do aplicador, João. Ah, tá certo. Geralmente, né, as pessoas vão, a gente vai até às 21 horas, e se você quiser terminar uns 10 minutos antes para tirar dúvida, aí fica à vontade, tá? Beleza, Se não quiser, beleza. você segue até às 21 E a horas. dúvida é, o meu capítulo é o 11, né? Não é isso? É isso sim, João. Ah, É o capítulo 11. Eu falei outro número? eu tive a impressão que você falou 7. 7. Não. Sétima Aí na hora obra. eu falei assim, opa! Sétima Era... obra. Ah, então tá Capítulo certo, 11. desculpa. Eu compreendi errado. Bem, então vamos lá. Capítulo 11, novos apontamentos. A vantagem deste livro é que ele não tem capítulos muito longos e ele é basicamente uma reflexão sobre a ação da espiritualidade em meios onde a questão de espiritualidade não é, por exemplo, tão explícita quanto é na doutrina espírita, no espiritismo. Então vamos lá. Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade: não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas sob os meus cuidados permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da fraternidade, e conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração do aprendizado que lhes compete. E a direção central? Inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Como não? Falou nossa jovem amiga. Precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E aqui nesse ponto eu quero abrir um parênteses, né? Eu vou repetir: quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E aí eu me recordo daquela passagem em que o fariseu se dirige a Jesus e indaga o que ele precisava fazer para alcançar o reino dos céus ou o reino de Deus. E como se tratava de um fariseu, Jesus dirige a ele duas questões que nós, nos tempos atuais, nós precisamos pensar nelas com profundidade, com calma, né? A primeira pergunta que Jesus faz ao fariseu, que era um conhecedor da Torá, é: o que está escrito? E é muito importante que nós, enquanto estudantes de doutrina espírita, estudantes de evangelho, aprendamos a ter atenção ao que está escrito, para compreender cada palavra na posição em que está
na posição em que Jesus cunhou a frase, construiu o raciocínio, e que os espíritos superiores também, ao explicarem as passagens de Jesus, também construíram o raciocínio. Porque se a gente não prestar atenção nos verbos, nos substantivos, nos adjetivos, nos advérbios, nós vamos, em todos os elementos da oração, nós vamos logo de cara fazer um aprendizado reduzido do texto. E é importante que a gente tenha essa atenção com o que está escrito, porque é dela que vai surgir a segunda pergunta que Jesus vai fazer, que é como lês, ou seja, como cada um interpreta aquilo que lê. E Emmanuel, examinando esta passagem, vai nos lembrar que nós precisamos movimentar recursos espirituais em todos os instantes da nossa vida. Aquela fala de Paulo que é preciso aprender a retirar da letra o espírito que vivifica, assim como retirar de cada circunstância que nós vivemos, né, o conteúdo espiritual contido naquela circunstância, naquela situação. De maneira que nós possamos, conforme o texto nos diz, quem não sabe ler, e aqui nós já ampliamos, quem não sabe ler o que está vivendo, quem não sabe ler a crise que está vivendo, quem não sabe ler a dor que está sentindo, quem não sabe ler a dificuldade que está experimentando, não sabe ver como deve. E dificilmente vai fazer o aprendizado necessário da lição. Fechou parênteses. E sorrindo acrescentou: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. E aqui eu gostaria de repetir: a inércia opera a coagulação das nossas forças mentais. E, e aqui neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção para uma mudança necessária. Todos nós, e, por exemplo, eu tenho 32 anos de movimento espírita, 32 anos de estudo espírita. E durante um bom tempo desses 32 anos, eu me dediquei a estudar os textos. Então, estudei as obras básicas algumas vezes, estudei a série André Luiz algumas vezes, inclusive acabei de reler. Agora deve ter uns 60 dias eu terminei a releitura da série André Luiz. Li romances históricos, outros romances que não eram históricos, e num determinado momento desse estudo de texto, eu me dei conta, da necessidade de uma mudança. Eu precisava deixar de estudar o texto. Eu precisava passar a me estudar a partir do texto. Fazer do texto que eu estava lendo um espelho, onde eu pudesse me mirar. Então, por exemplo, quando o texto fala a inércia opera a coagulação de nossas forças mentais, eu preciso me ver nesse espelho. Eu preciso compreender se há inércia em mim, ainda que eu esteja num movimento aparente. Porque existe movimento que é inútil. Existe esforço
que é inútil. Existe investimento de tempo, que é inútil. Quando é que o movimento é inútil, o esforço é inútil e o investimento de tempo é inútil? Quando esses três elementos não estão voltados para o autodescobrimento, para o autoconhecimento, para me levar ao triângulo amoroso essencial da vida humana, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Portanto, ainda que eu estude muitas páginas, ainda que eu leia muitos livros, né, ainda que eu adquira uma cultura espírita notável, invejável, se tudo isso não me levar primeiro para um mergulho para dentro, eu estou numa espécie de inércia. Porque eu estou fazendo o caminho ao contrário. Por que caminho ao contrário? Ora, se Deus está dentro, eu preciso mergulhar para dentro para encontrar essa força divina dentro de mim e permitir que ela se manifeste. É por isso que o estudo precisa se tornar um espelho onde eu esteja me avaliando o tempo todo, para entender se aquilo que o autor está colocando ali no texto, o quanto daquilo já existe em mim, se não existe. E se não existe, ou mesmo se existe, por que não está mais amplo? Quais são os obstáculos que eu encontro dentro de mim, as dificuldades que eu encontro na minha rotina, que não me permitem fazer um estudo onde eu seja o centro desse estudo, aonde o texto me leve para dentro de mim mesmo, me medindo, me levando a conhecer nuances de mim mesmo que até então eu não tinha atenção para com eles. E o texto continua. Nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamo-nos instintivamente para a devotada Mariana, que se mantinha silenciosa ao nosso lado. Estaria ela ligada aos compromissos de proteção à infância? A pergunta de Hilário, a pergunta que Hilário desfechou com delicadeza fraternal, respondeu polidamente. Quanto a mim, coopero com minha neta nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico. Aqui me vinculei profundamente quando de minha última reencarnação. Aquela afirmativa excitava-nos a curiosidade. A alusão a um templo católico denunciava filiação sectária e mostrando que as esferas mais próximas da crosta terrestre ainda guardam as características da própria crosta, né? Mariana efetivamente emudecera, enquanto Blandina se confiava a precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali espiritualmente divorciadas uma da outra? A venerável irmã, que mostrava o halo de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançam a madureza, sorriu benevolente e acentuou: Não estranhe, partilho com Blandina o estudo das leis divinas, para renovar-me em espírito, com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Aliás, ponderou o ministro Clarencio, sensato. O auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base
se formará o processo de auxílio nas igrejas, com o impedimento de nossa comunicação direta? Como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? E aí a resposta. Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Bem, aí aqui nós precisamos fazer uma pausa para refletirmos com mais profundidade nesta resposta que Mariana dá, né? A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. E aqui é muito importante que nós estabeleçamos a compreensão de que, e aí eu retiro isso lá do Seara dos Médiuns, capítulo 2, chamado Cartão de Visitas, onde o Emmanuel faz uma síntese que nós deveríamos estudar cotidianamente, quando ele diz assim: desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando, atrai, atraindo, refletes. Então, o que é que o Emmanuel está nos dizendo com essa síntese? Ele está dizendo que aquilo que vibra no mais profundo de cada um de nós é um desejo, né? E esse desejo, lá no livro Ação e Reação, aqui da própria série André Luiz, não é? Quando o instrutor Silas dirige a um casal de irmãos obsessores que estão obsidiando o sobrinho, qual era a técnica que eles utilizavam no processo obsessivo? E os obsessores deram uma aula para Silas, Hilário e André Luiz, ensinando que todo ser humano, para além dos desejos corriqueiros, cotidianos, é possuidor de um desejo central. E que todas as ações, todas as escolhas mais graves, aquelas de maior impacto, são para tentar se aproximar de realizar este desejo central. Então, esse desejo vai gerar as emoções e sentimentos que nos são característicos e também o padrão de pensamentos que nós emitimos. E, portanto, se nós fizermos o percurso em contrário, nós ganhamos um material de autoconhecimento formidável. Porque se eu passo a prestar atenção no que penso, descubro o que sinto. E uma vez descoberto o que sinto, consigo aprofundar para chegar no desejo. Logo, existem preces em que o que se é falado está desassociado do que se sente. E, portanto, dificilmente essa prece tem força energética para verticalizar e atingir os planos espirituais superiores. A prece que tem esse poder é exatamente aquela em que existe o alinhamento entre o que nós sentimos e o que nós estamos pensando. Recordo-me de um livro ah, do Dr. Bezerra de Menezes chamado Nas Fronteiras da Loucura, em que ele arma uma instituição temporária nas proximidades da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, para, durante o período carnavalesco, dar assistência a encarnados e desencarnados. E antes mesmo que o carnaval se iniciasse, uma mãe está desesperada, porque a filha saíra de casa há 3 dias e sequer havia dado notícias. Uma
companheira espírita, essa mãe não era espírita, apresentou a ela uma fotografia do doutor Bezerra e recomendou que ela orasse para que o doutor Bezerra pudesse auxiliar. É preciso registrar que essa instituição tinha uma antena parabólica de dimensões consideráveis, captando os pensamentos, mas a prece desta mãe, alinhado sentimento e pensamento no desespero, no desejo de saber notícias da filha, entrou com tal potência que o próprio doutor Bezerra registrou o apelo sem a necessidade de qualquer auxílio de natureza exterior, demonstrando que quando nós sintonizamos sentimento e pensamento, nossa prece ganha força, se verticaliza e chega a instâncias superiores. Continuemos. Mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável. A intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades nobres da criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros, conduzidos à Igreja, constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias do bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Aí eu quero repetir aqui um trecho para a gente refletir. Enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Creio que nos tempos em que vivemos, essa fala não se encaixa apenas para os templos católicos, estando presente, infelizmente, em muitas instituições espíritas, preocupadas ainda mais com a instituição, mais com a doutrina, mais com a aparência, do que com aquilo que é o verdadeiro material de trabalho dos centros espíritas, que é o ser humano. Né? Então, enquanto nós estivermos mais afinizados com aquilo que é exterior, dando menos atenção ao que é interior, né, as forças contrárias ao bem e à luz vão encontrar espaço para gerar dissensão, para gerar antagonismo e para criar uma enorme distração. E é esse o objetivo, uma vez que impedir o processo evolutivo é impossível, porque a lei do progresso, mais cedo ou mais tarde, conduzirá a todos nós ao único fatalismo a que estamos sujeitos, que é a perfeição. Mas é possível retardar o processo. E não há, nos tempos atuais, meio melhor de retardar esse processo do que criando distrações. Distrações através das quais nós nos desviamos do caminho, da verdade e da vida que nos propõe conhecer a verdade que liberta, que é Deus.
dentro de nós. Então, que estejamos tremendamente atentos a quando a nossa atenção estiver focada naquilo que não é o essencial, para que possamos nos disciplinar na busca daquilo que é o essencial. Autodescobrimento, autoconhecimento, capaz de nos levar à caridade, porque somente nela é que encontraremos a salvação. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu: somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E nós precisamos trazer essa reflexão para o movimento espírita. Né? O que nos leva à casa espírita? Qual é, de fato, a motivação essencial da nossa relação com a doutrina espírita? Estamos indo à casa espírita por algum mecanismo de fuga? Estamos fugindo do lar que nos conflita? Estamos indo à casa espírita porque fugimos da solidão? Estamos indo à casa espírita porque temos ali um meio de socializar? Estamos indo à casa espírita para disputas de poder? Disputas políticas? Estamos indo à casa espírita porque ali há alguém com, sobre quem nós temos um interesse para além dos interesses doutrinários? Estamos indo à casa espírita para sermos validados pelos cargos e funções que desempenhamos na casa espírita? Ou estamos indo à casa espírita para nos encontrar, para trabalhar a sintonia fina com a espiritualidade superior, para, como na fala de Emmanuel, a universidade da alma, teorizar e praticar o que vamos aprendendo sobre fraternidade, sobre compreensão, tolerância, acolhimento, amor? Qual é o real sentido, o profundo sentido da nossa ida à casa espírita? E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório, em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhes pilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes
realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. E claro que nós vamos retornar aqui a um ponto. Opa, o livro caiu. Vamos retornar aqui a um ponto do texto. Capítulo 7, cadê que o capítulo 11? Isto. Vamos voltar aqui a um ponto do texto que nos é importante. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor. Quando eu li esse trecho aqui, eu me questionei se é assim que eu vou para a casa espírita. Se é com esta preparação mental e emocional que eu vou para a casa espírita, ou se eu apenas num automatismo religioso de uma influência de séculos no meu comportamento, eu simplesmente vou e me encontro presencialmente lá e contribuo raciocinando, refletindo, mas sem a simplicidade, sem as mentes e corações sinceros na busca da melhoria intelecto moral, recordando-nos que lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, quando Kardec vai avaliar o verdadeiro espírita, e ele o define de uma maneira extremamente democrática e acessível, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, esse texto aqui, ele nos propõe uma nova egrégora, um novo patamar vibracional. Eu vou repetir. Ato religioso simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração com os melhores sentimentos que possuem. Esse é um alvo que nós precisamos alcançar. É uma meta que precisamos atingir. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente, não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude? Figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar
por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuiriam poder até que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência? É de renovação espiritual ou de mero socorro aos crentes encarnados? Ah, comentou Mariana Sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. E eu quero trazer aqui, nesse momento, uma breve síntese do livro Aconteceu na Casa Espírita, que é uma obra, né, em que uma falange trevosa organiza e planeja um ataque contra uma instituição espírita. Tá? E vai encontrar as brechas para concretizar o ataque justamente nos praticantes de espiritismo que não criaram o hábito da oração, que não criaram o hábito da reflexão, que não criaram o hábito da meditação, que não praticam o exame de consciência ou a autoanálise e, portanto, os seus desvios de caráter, como vaidade, orgulho, egoísmo e maledicência, são utilizados como pontos de conexão para, a partir daí, eles conseguirem penetrar fisicamente na instituição e provocar uma poda enorme no quadro de trabalhadores daquela instituição, permanecendo apenas os trabalhadores fiéis a estes elementos que enumeramos. Então, recordamos da fala de Jesus: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei presente. Esta é outra grave reflexão que nós precisamos trazer para o movimento espírita dos nossos dias. Estamos reunidos em nome de quem? Estamos reunidos em nome da vaidade? Em nome da competição? Estamos reunidos em nome da inveja? Ou do ciúme? Ou da vaidade? Estamos reunidos em nome do ego? Do personalismo? Do individualismo? Ou já vibra em nós o sentido comunitário, que é possível perceber na narrativa dos Atos dos Apóstolos, ou na narrativa da obra Paulo e Estevão, que descerra detalhes da convivência do colégio apostólico. Hilário, porém, prosseguiu indagando prescrutador. Ó, Francisco, acho que vamos terminar no tempo que você propôs, hein? Graças a Deus. Vamos lá.
Hilário, porém, prosseguiu indagando o perscrutador. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu, inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial. E onde houver o mínimo germen do cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário. Maravilhado tanto quanto nós, ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez-nos sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Então, eu quero só deixar uma reflexão final aqui, que vai partir da pergunta que Hilário dirige. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? E eu transformo esta pergunta para nós espíritas. Apesar de sabermos que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que somos imortais, que existíamos antes do berço e continuaremos existindo após o túmulo, apesar de sabermos da reencarnação enquanto constituinte da lei de progresso universal, apesar de sabermos da comunicabilidade dos espíritos, do intercâmbio incessante do mundo invisível com o mundo visível, apesar de sabermos da pluralidade dos mundos habitados, nos indicando que a evolução é infinita, estamos nós, de fato, balizando as nossas vidas, as nossas crenças, as nossas escolhas, os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas vivências e convivências nestas 5 verdades básicas universais? Para onde o movimento espírita, do qual nós fazemos parte, nestes momentos de turbulência da transição planetária, está caminhando? Será que de fato é na direção de Jesus? Excelente estudo, meu irmão. Excelentes reflexões. Muito obrigada. Realmente, você fez todo mundo pensar. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe e te ampare. Que seu mentor espiritual possa estar sempre te fortalecendo para que você possa continuar estudando, se esclarecendo e dividindo conosco o seu estudo. Muito obrigada. Temos ainda uns minutinhos. Aquele irmão que quiser abrir seu microfone, trocar com o João, trazer seus pontos, fiquem à vontade.
João, eu só quero te agradecer, meu irmão. Maravilhoso estudo, tá? Fazendo aí coro com a fala de Helena, foi maravilhoso, tá? É um capítulo que traz muitas informações, conforme você passou para a gente, muitas reflexões, tá? Muitas preocupações. Fazer esse link, né, com a nossa casa espírita é muito importante. Gratidão, tá, querido? Janice? Primeiramente, parabenizar, excelente estudo, muito bom mesmo. A obra de André Luiz é fantástica e você abrilhantou ainda mais trazendo seus comentários. E quando você pergunta, né, se nós estamos caminhando, eu acho que sim, a Terra está caminhando para o encontro de Jesus. Eu vejo hoje a ciência cada vez mais encontrando o espírito. E hoje eu até falava com uma paciente minha, que ela é estudante de medicina, e ela fica muito nervosa na hora das provas, mas ela diz que não tem religião, mas costuma orar a Deus. E aí eu estava mostrando a ela que hoje já há um estudo mostrando que quando a gente faz uma prece, estudos de imagem, estudos da neurociência, quando a gente faz uma prece, o córtex neofrontal nosso, o sangue todo corre para lá nesse momento da prece, mostrando que essa área fica totalmente vascularizada, mostrando a grande atividade cerebral nessa parte do cérebro, e é a mesma área que a gente precisa quando e usa quando vai tomar decisões, quando busca soluções. Então, eu estava mostrando para ela que eu vi um podcast de um neurocientista, pena que eu não gravei nem o nome, essas coisas que aparecem no Instagram e depois você não acha mais, mas muito interessante. E que esse neurocientista, o rapaz que eu estava entrevistando, perguntou: Ué, mas você. Ele falou assim: Eu passei a orar agora quando eu tenho um problema porque a oração me ajuda a encontrar a solução. E isso já é ajuda, né? Você ora pedindo ajuda, e a ajuda já é esse ato de orar. E aí o rapaz que estava entrevistando perguntou: Mas você não é ateu? Aí ele falou: Eu desconfio que eu era. Então, o que eu vejo é essa evolução da humanidade e principalmente em momentos de muita dor, né? A gente é forçado a buscar uma espiritualidade, porque no momento da dor profunda, o único acalento e consolo que a gente encontra é quando a gente volta o espírito à fonte. E nós estamos nesses estertores, né, do mundo de provas e expiações. Então, eu acho que esse é o caminho. E Kardec fala na nossa obra da codificação que às vezes é necessário que o mal chegue ao Ah, excesso para que as criaturas percebam a necessidade do bem e das mudanças. Então, eu acho que é isso que nós estamos passando. Então, respondendo, na minha humilde opinião, a sua pergunta, sim, acho que nós estamos caminhando para Jesus, porque não tem outro jeito, né? É o caminho natural, ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas muito obrigada, adorei a aula. mais alguém? Tá igual em salinha de evangelização. Quando a tia acaba, fica todo mundo assim, né? Posso, posso, Claro, posso fazer claro. um gancho aí na fala da Janice? Enquanto a Janice falava, né, quando ela dizia aí que no momento de dor, o espírito se volta para a fonte, né? E aí eu me recordava aqui lá do sermão profético, né? Tá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e Jesus vai traçando o quadro das turbulências, né? Ele avança o seu olhar para o futuro, conjugando ali a causa e efeito do desenvolvimento humano, das escolhas individuais e coletivas. Então, ele traça aquele cenário de turbulência, de guerras, de rumores de guerra, de fome, de peste, de falsos profetas, etc. E aí
ele faz um primeiro alerta, né? Que é quando ele diz assim: mas isso ainda não é o fim, é o início das dores do parto, né? E a gente precisa refletir, né? Quem será parido, né? Quem vai ser parido é o homem novo, o homem evangelizado, ou na fala de Paulo, né? Quando Paulo coloca Jesus como o segundo Adão, ou seja, o homem que entendeu o amor como a solução definitiva para o ser humano, né? E aí ele faz mais dois alertas com os quais eu quero concluir aqui essa reflexão. O segundo, ele vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esse é um alerta importante, né? Que a gente cuide, desse amor que nós já somos capazes de vibrar, para que diante do que nós estamos presenciando no tempo em que vivemos, o nosso amor não esfrie, pelo contrário, é tanta dor, é tanta miséria, é tanta ignorância, que é preciso vibrar ainda mais em amor. E por fim, o último alerta é o clássico, né? Aquele que perseverar até o fim. E o fim aqui não é fim de extermínio, mas é fim de alcançar o objetivo, né? Aquele que perseverar até o fim, este se salvará. Estejamos lá todos nós, né? Nos salvando de nós mesmos. Nos salvando de nós mesmos, exatamente. Bom, muito obrigada mais uma vez, João. Antes de você encerrar, Helena, você disse que é de Tombos, João. Isto. É, Eu domingo almocei com uma amiga de Tombos, que morou muito tempo em São Pedro da Serra, próximo a Lumiar, chama Jocelyn Cabral, lá da sua terra. Conheço, É? conheço. Amiga querida, morou muito tempo, teve pousada em São Pedro da Serra. Aí foi aniversário dela domingo, nós almoçamos todas na pousada de uma Legal, amiga em Lumiar. que legal. É bem pequenininho, Tombos, eu imaginei que você É conhecesse. bem pequenininho, o município tem 10.000 habitantes, a cidade tem 7.000 habitantes. É. Talvez um bairro de Nova Friburgo. Um Lumiar, quando eu vim É morar em um lugar. Lumiar, É, quando eu vim morar em Lumiar, tinha 7.000 habitantes. Agora eu acho que tem um pouco mais. Obrigada, Helena. Desculpe, era só e para fazer essa colocação. de nada, que é isso. Então, mais uma vez, meu irmão, muito obrigada. Leve o nosso abraço para a sua casa espírita, para os irmãos aí de Tombos. Faltou um S no postzinho, né? Mas então, a Janice gentilmente nos corrigiu. Leve o nosso abraço e que possamos estudar juntos outras vezes. E quando vier a Friburgo, fica o nosso convite de nos visitar. Será uma alegria, um prazer. Quando vier, avisa, porque aí você pode falar na Casa Espírita de Lumiar, Allan Kardec de Lumiar. legal, No legal. Rio de Luz de São Pedro da Serra. Pronto, já tem uma turnê pronta para você. Pronto, João. Já, Só você falta vai rodar combinar a data, Friburgo vamos? todo, hein? Antes da Claudinha falar, eu já tinha pensado, vai ser uma listinha que a gente vai apresentar a ele, né? Porque aqui em Friburgo tem 14 casas espíritas. Tem que falar em Pois tudo. é, antes da pandemia, eu cheguei algumas vezes, aí uns 3 ou 4 anos seguidos, eu fui no Pestalozzi e no Bezerra Uhum. de Menezes. Aí, já, já conheceu duas. Então, essas Pois duas a é. gente já pode tirar da lista. Ah, é. Preciso Só tem conhecer mais as outras. 12. Só tem Exatamente. mais 12. Exatamente. Vai ser uma alegria, João. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos. Semana que vem nos encontramos de novo para o estudo do capítulo 12. Eu esqueci de ver quem era, Francisco. Susan, Souza, nossa irmã Souza, aqui de Friburgo mesmo, da Associação Espírita Fraternal. Ela está aqui na sala. Está aqui na sala. Cláudia, minha querida, pode Vamos fazer. lá. Meus amigos de caminhada no bem, vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e agradecer a Deus, nosso Pai amado e bendito, e a Jesus,
nosso companheiro de jornada, nosso amigo verdadeiro, por mais este encontro feliz, que nos fortalece, nos esclarece, nos conscientiza das verdades do alto. Que possamos absorver no nosso mais íntimos todas essas reflexões e possamos colocar em prática a cada amanhecer, fazendo assim brilhar a nossa luz interior. Que as nossas palavras, as nossas ações, pensamentos e intenções reflitam a generosidade, o amor dos nossos corações. Pai amado, fique conosco hoje, amanhã e por todo sempre, nos guiando, nos orientando e nos esclarecendo. Que assim seja, Pai. Graças Graças a Deus.